Eu creio no Deus que sonha os meus sonhos e que as suas promessas irão se cumprir. Eu creio que Ele faz tudo novo, reaviva o fogo do Espírito em mim. Eu creio no poder de um povo que adora e louva ao único Deus. E Ele está aqui, Ele está avivando os corações, ressuscitando as esperanças, fazendo o milagre acontecer. Ele está avivando os corações, ressuscitando as esperanças. Ele está fazendo o milagre acontecer. Bom dia! Eu creio no Deus que sonha os meus sonhos. Opa! A música parou, vai começar de novo, não tem problema. Vamos lá, força! Eu creio no Deus que sonha os meus sonhos e que as suas promessas irão se cumprir. Eu creio que Ele faz tudo novo, reaviva o fogo do Espírito em mim. Eu creio no poder de um povo que adora e louva ao único Deus. E Ele está aqui, Ele está avivando os corações, ressuscitando as esperanças, fazendo o milagre acontecer. Ele está avivando os corações, ressuscitando as esperanças. Ele está fazendo o milagre acontecer. Bom dia, meu povo amado. Eu creio no Deus que sonha os meus sonhos e que as suas promessas irão se cumprir. Eu creio que Ele faz tudo novo, reaviva o fogo do Espírito em mim. Eu creio no poder de um povo que adora e louva ao único Deus. E Ele está aqui, Ele está avivando os corações, ressuscitando as esperanças, fazendo o milagre acontecer. Ele está avivando os corações, ressuscitando as esperanças. Ele está fazendo o milagre. Sopra, Senhor,
com teu espírito de amor sobre os ossos secos, para que revivam. Sopra, Senhor, com teu espírito de amor e faz um exército se levantar. Levanta, levanta, porque Ele está avivando os corações, avivando as nações e as famílias do mundo inteiro. Aviva a juventude de Deus, aviva os seus sonhos, cumpre suas promessas, faz um milagre, faz um milagre acontecer. Em teu nome, Jesus. Bom dia, bom dia, bom dia, povo amado de Deus. Que alegria estarmos aqui nesse dia 11 de junho, quinta-feira de adoração, quinta-feira que a igreja convida você. Deixa eu afastar um pouquinho aqui que tá empurrando o pedestal aqui, oh meu Deus. A igreja nos convida nessa quinta-feira a fazer uma horinha, duas, meia hora de adoração diante do Santíssimo. Ele está ali. Como que nós queremos alcançar bênçãos, curas, milagres, vida nova, se a gente não se dá a essa atitude de adorar o Senhor no Santíssimo? Eu convido você a fazer a sua parte, porque que Jesus, Deus, o Espírito Santo, pode ter certeza que Ele sempre vai fazer a parte dele. Cabe a nós fazermos a nossa parte. E como diz aquela linda frase de Santo Agostinho, Deus só pode fazer na sua vida a partir de você mesmo. Você precisa se ajudar. Você precisa tomar essa atitude. Eu posso aqui orar por você, claro, te ajudar, te incentivar, mas é necessário que você saia do seu lugar, do seu comodismo, e vá adorar o amor que não é amado, como disse São Francisco de Assis. O amor não é amado, e o amor é Jesus. E Ele está em todos os sacrários do mundo inteiro. Não precisa estar tendo movimento de adoração, com o padre passeando com o Santíssimo na igreja para adorar ao Senhor. Não. Quantas vezes aqui em Paraty, onde eu moro, que é uma cidade turística, geralmente a igreja do Rosário está aberta e as outras estão fechadas. Às vezes eu cheguei na igreja do Rosário, estava fechada, eu voltei para a igreja Nossa Senhora dos Remédios, sentei no banquinho da praça e fiquei adorando o Senhor. Sem falar, alto, mas ali olhando para a porta da igreja, tendo a certeza, Jesus está aqui. Jesus está no meio de nós. E hoje, por intercessão de São Barnabé, esse grande homem de Deus, porque foi pequeno, esse grande discípulo de Jesus, porque acreditou nos milagres, né? Nós vamos falar disso daqui a pouco, sobre esse grande santo da Igreja Católica, que foi um dos primeiros discípulos da segunda safra, que a gente chama, que é depois de Paulo. Na verdade, Barnabé foi discípulo de Paulo, né? Era a dobradinha, Paulo e Barnabé, que saiu em missão. Então hoje a palavra de Deus vai dar para nós a certeza da eleição divina. Somos eleitos. Ah, Lu, mas eu tô doente. Mas você é eleito. Ai, Lu, mas eu tô endividada. Mas é eleito. Ai, Lu, eu tô cansada. Mas você é eleito. Você tem que tomar posse que sobre você, sobre mim, há uma eleição divina. Não fomos nós que escolhemos, foi Deus que nos escolheu. Amém?
Convido você a compartilhar essa live. Agora há pouco eu avisei minhas pérolas aqui de todos os grupos que eu não ia fazer o café com pão, porque aqui eu estudo até 5 horas da manhã, eu faço pós-graduação, né, em neuropsicologia. E eu faço esse curso, minhas queridas, às 3 da manhã até às 5, que é o horário que eu tenho para estudar, né? Então, 3 da manhã eu faço meu terço da misericórdia por todas as pérolas, tá aqui no meu altar, aqui o meu terço, rezo por vocês e na sequência começo a minha aula, que consta na plataforma se eu fiz a aula ou não fiz, né? Então eu preciso fazer a aula porque todo sábado tem prova. São 2 anos de pós-graduação na minha área da psicologia. De repente, 5 horas da manhã isso aconteceu, eu escutei a chuva. Escutei a chuva, fui correndo lá pro meu varal, tirei tudo minhas roupas que eu tinha deixado ontem lá secando, não secou direito, que tá um clima nublado e chuva. E no que chove aqui em Paraty, eu moro no morro e moro no meio de muita mata. A luz é a primeira que acaba. Eles cortam a luz, acho que, não sei, né? É um problema da companhia elétrica, com certeza acontece muito aqui. Aí avisei minhas queridas pérolas que hoje não vai ter café com pão. Agora há pouco eu avisei, gente, vai ter o café com pão, né? Então avisa aqui as meninas, por favor, vai nos grupos e avisa que a gente está aqui já ao vivo, desde as 10h30, rezando com você, pedindo, clamando o teu milagre, tá bom? E que você que está aqui comigo, vai nessa setinha aqui e compartilhe. Mas mesmo assim, se você não conseguiu assistir desde o começo, Café com Pão da Palavra, aqui no meu cantinho do café, com Nossa Senhora, com a Palavra de Deus aqui, depois ela vai para o meu canal do YouTube. Você que ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, Luciana Vaz Psicóloga, Doutora Luciana Psicóloga. Coloca lá em cima do canal do YouTube, se inscreve, ativa o sininho, todo dia essa live vai para o meu canal do YouTube, para você se abastecer. É uma maneira de nós estarmos aqui em unidade, rezando com a palavra de Deus, com experiências que o Senhor coloca, testemunhos lindos de irmãs que me mandam aqui também. Eu quero dizer já para você que eu estou aqui idealizando um novo quadro no Instagram, que vai ser Lu, conta a minha história. Porque eu recebo muitos testemunhos, a pessoa tímida, né? A pessoa às vezes tem vergonha, não tem coragem, coisas delicadas. Escreve para mim aqui pelo WhatsApp ou manda um áudio e eu transcrevo a sua história aqui para mais pessoas se edificarem. O que Jesus tem feito na sua vida. E hoje, inclusive, a leitura da palavra de hoje, dessa liturgia diária, é justamente essa. A força do testemunho, que cura, que liberta, que leva a possibilidade de algo novo na sua vida. Então manda para mim, se você tá aqui já o WhatsApp aqui embaixo, esse WhatsApp é o meu WhatsApp. Outro recadinho que eu quero dar. Você, querida, que quiser fazer a imersão de cura e libertação do mês de junho, mês consagrado aos Sagrados Corações, Jesus, Maria e José. Hoje eu tô aqui com a camiseta de Nossa Senhora, ó, do Imaculado Coração, né? Todos os dias eu mando uma mensagem do Sagrado Coração para você. As mensagens estão poderosas, maravilhosas, tá? Você que quiser se inscrever na imersão, ter acompanhamento psicológico, acompanhamento também clínico do ser mulher, do corpo feminino. Nós tratamos de menopausa, nós tratamos de menopausa precoce, nós tratamos de falta de libido, nós tratamos de tudo que pertence ao universo feminino, queda de cabelo, né? Eu ensino para vocês aqui os suplementos que vocês têm que usar, tudo isso dentro da imersão. A imersão não é só espiritual, mas é terapêutica também. Você que quiser dar um novo sentido na sua vida e fazer essa experiência, clica aqui nesse WhatsApp, me chama Lu, eu quero saber mais como é que funciona, né? A Carmen Lúcia falando aqui, quando que vai ter a live que fala da menopausa? Estou preparando com 2 médicas
estamos só esperando casar o dia das duas aqui. Se não der as duas, vai uma mesmo. Porque é muito urgente. Você sabia que a menopausa é um período que dura 15 anos da nossa vida? Até acabar definitivamente o período menstrual? E nisso aí as mulheres ficam cada vez mais depressivas, se sentindo desanimadas, feias, gordas, flácidas. Parece que o mundo da gente desaba de um dia pro outro. Parece que teu rosto derrete. Acontece tudo isso na menopausa, não é verdade? E também eu aprendi muito na Canção Nova com o Padre Jonas que evangelizar também é falar da saúde. Evangelizar também é causar e proporcionar para o próximo, no caso nós mulheres aqui, para a próxima que está ao seu lado aqui e me acompanhando nas redes sociais, a possibilidade de cura também do nosso físico, né? Aqui a Carmen falando que fez os exames, deu pré-diabética, a médica mandou fazer exercícios físicos e a menopausa também acaba contraindo diabetes e outras doenças. Sim, querida, é o período que chega o câncer de mama, o câncer de útero, porque a reposição hormonal sintética causa mais mal do que bem. Então nós temos que optar pela reposição hormonal natural. E é isso que eu estou fazendo para mim. Está dando muito certo, estou muito feliz e logo, logo nós vamos compartilhar aqui para vocês, tá bom? Combinado? Mas vamos lá, mais uma vez aqui eu fazendo o meu convite. Você, querida mulher, que quiser fazer a imersão de cura e libertação, para nós mulheres é toda quarta-feira, às 19h30. E eu quero louvar e agradecer a Deus porque ontem, quarta-feira, dia 10 de junho, nós tivemos a imersão. Estamos vivendo os mergulhos de Naamã. E no segundo mergulho, que foi no dia de ontem, nós falamos sobre a humildade. O mergulho da humildade, né? Que humildade não é cabecinha inclinada, cara de coitada. Humildade não é pessoa pobre, com problemas financeiros, não é nada disso que é humildade. É uma pessoa muito humilde, não é nada disso, viu? Que tem pessoas que são desprovidas do financeiro e são arrogantes, são insuportáveis, né? Então nós trabalhamos ontem esse tema, rezei primeira meia hora por cura e libertação da sua vida, por pessoas que você teve o desprazer de conhecer, que você viu que é uma pessoa que não tem nada de humildade, né? Eu lembro que eu aprendi com a minha mãe, no início da minha caminhada, meu padre estava promovendo um show católico com uma pessoa que canta, só canta, porque de Deus não é, com certeza, né? Porque a experiência que eu tive com essa pessoa nos bastidores, meu Deus, eu fiquei com tanto nojo daquela pessoa, que meu padre levou para cantar nesse show, que eu joguei fora todos os discos dela. Pra você ter uma noção de como que eu fiquei com aquela birra daquela pessoa. Foi um tempo para eu perdoar, porque eu não me conformava, que era desconexo. Como que uma pessoa que fala de Jesus, que canta para Deus, era tão arrogante, tão nojenta daquele jeito? E quem me conhece sabe que eu sou brava, e o que eu tenho que falar, eu falo na cara, não mando recado não, viu? E eu falei para essa pessoa assim, missionária católica, eu falei assim, cada um vai pro inferno do jeito que quer. Tem uns que vão até cantando o nome de Jesus, né? E ela, nossa, me detonou para todos os lados, né? Enfim, hoje a gente nem ouve falar mais, porque graças a Deus, né? Ou a pessoa se converte, ou a pessoa é despedida da obra de Deus. Isso falava Santa Teresa d'Ávila. Senhor, ou converte ou despede. E quando eu contei para minha mãe essa situação, isso eu tinha meus 21 anos de idade, novinha, né? Contei pra minha mãe chorando, eu amava as músicas, joguei tudo fora, o CD na época, não deixava meus filhos escutarem, né? Aí minha mãe falou assim, sabe minha filha, por que Deus te deu a graça de participar dessa infelicidade? De você ver o que essa pessoa fez nos bastidores de um show católico? Pra você não ser assim. Pra você aprender a não ser assim. E ter a humildade de nunca o sucesso, a fama subir na tua cabeça, o dinheiro subir na tua cabeça, porque sobe, viu, gente? Nós temos que ter muito cuidado. Então, humildade é isso. A palavra humildade vem de humus. Sabe o que é humus? Cocô da minhoca.
Ou seja, o adubo mais poderoso que existe é o humus. E a palavra humildade provém, a etimologia da palavra vem de humus. Ou seja, eu tenho que ser o cocô da minhoca. Ou seja, eu tenho que reconhecer que eu nada sou. Quem canta em mim é Jesus, quem faz em mim é Jesus, minha profissão eu devo a Ele. Se eu me formei, gente, com TDAH, a dificuldade que é para fazer uma faculdade foi pela graça de Deus, simplesmente, né? Então a imersão é esse caminho que nós fazemos de superação, de formação para nós mulheres. Você que quiser atendimento individualizado, terapia, e também você que precisa dar um novo sentido na sua vida, já coloquei aqui embaixo, tá vendo o WhatsApp? Pode clicar em cima e já me manda um oizinho ali. Na sequência do Café com Pão da Palavra, eu já te chamo, já te explico como é que funciona e vejo o que você está precisando, tá bom? Combinado? Sou eu mesma que atendo, não é robô, não é inteligência artificial, tá bom? Combinado? Beleza. Minhas lindezas! Hoje a palavra está maravilhosa, dia de São Barnabé. Vamos lá, quem foi São Barnabé? Seu nome original, José, líder do cristianismo primitivo, mencionado no livro dos Atos dos Apóstolos e em outras partes do Novo Testamento. Seu nome original era José e os apóstolos lhe deram o nome de Barnabé, que significa filho da consolação, ou filho do encorajamento. É judeu da ilha de Chipre e foi o primeiro convertido a reconhecer a conversão de Paulo de Tarso, porque muitos tinham medo dele. Barnabé foi o primeiro que reconheceu em Paulo a graça da ressurreição de Jesus, né? Se tornaram grandes amigos, Paulo e Barnabé, a ponto de se tornarem discípulos na mesma causa. Eles viajavam muito juntos pregando a palavra. Então hoje São Barnabé, rogai por nós. Amém? Barnabé, que significa filho da consolação. Outra coisa que nós precisamos resgatar, mulherada, esses valores na nossa vida. Colocar nome dos nossos filhos, não vou falando que você vai pôr nome de Barnabé, né? Calma aí também. Mas voltar a saber o significado do nome dos nossos filhos e o significado do seu nome. O seu nome carrega em você a sua missão. Por isso é errado a gente falar assim, essa molecada, eu tenho um moleque. Não, eu não tenho moleque, eu tenho um homem. Sabe o que significa moleque? Demônio. Vai no dicionário, o que significa moleque? Demônios. Pequenos demônios. Ou seja, eu não tenho pequenos demônios, eu tenho um homem, filho amado de Deus. Então, nós temos que perder essa péssima mania que nós temos de não saber o que significa. O que significa o seu nome, você sabe? Meu nome, Luciana, significa mulher iluminada. Ou, na verdade, significa ilha cheia, repleta de luz. É o que significa o meu nome. Então, eu tenho que fazer jus ao meu nome. Então, Barnabé, que nós vimos hoje no dia de São Barnabé, o nome dele significa filho da consolação ou filho do encorajamento. Amém? E hoje a primeira leitura vai tratar justamente desse livro dos Atos dos Apóstolos, que vai trazer para nós essa realidade da escolha desse homem de Deus. Lembrando que a palavra serve para o dia de hoje. E sobre nós também há uma escolha. Sobre nós também há uma força de uma eleição divina. Eu lembro quando Jesus me chamou a ser missionária. Meu padre, Padre Esdras, já falecido, que Deus o tenha, olhou para mim e falou assim: minha querida, não adianta você fugir, o teu ministério é cura e libertação. Deus só te atraiu pela música. E investiu em mim, mandou eu fazer cursos, mandou eu para a Índia, mandou eu para o Vaticano, fiz curso com o Padre Gabriel Amorte, fiz curso com o Padre Roberto Grantes, fiz curso com o Padre Rufus. Mas eu não queria, a minha humanidade não aceitava. E aí o Padre Esdras falou assim para mim, sabe um sinal claro que quando é de Deus? Falei, não, padre,
é quando você não quer. Quando você foge daquilo. Ou seja, ele falava para mim assim, para você é muito pouco para o que Deus tem para a tua vida, somente cantar. E realmente, quantos exorcismos eu presenciei com o Padre Esdras, quantos eu tive a graça de participar com o Padre Esdras, que justamente é o que vai falar hoje no Evangelho. Esse poder que é dado para todos nós batizados de curar em nome de Jesus. Não somos nós que curamos, é Jesus que cura, né? Em nome de Jesus, proclamar esse testemunho de fé, de vida. Então a primeira leitura vai dizer assim em Atos 11, 21, depois até o 26, depois 13, do 1 ao 3. Diz assim: naqueles dias, muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. Por que muitas pessoas se converteram? Pelo testemunho. No caso aqui, o testemunho de Barnabé, que um fato que deixou Barnabé muito conhecido foi que ele era um homem de posses, vendeu tudo e deu para os discípulos, para que se construísse ali, para que se começasse ali a primeira comunidade cristã. Quando a gente ouve aqui falar de Antioquia, é a região sul da Turquia. Eu tive a graça de ir naquela região, gente, 18 vezes. Todas em missão, enviada pela igreja, sendo, né, líder de caravana. 50, 100 pessoas. Essa região muito linda. Eu amo a cidade de Istambul, na Turquia. Aquela igreja de Santa Sofia, que hoje virou uma mesquita muçulmana. Você tem que conhecer a tua igreja. Você tem que conhecer a história. Você tem que se interessar, porque senão o inimigo vai te enganar. Então por que as pessoas se convertiam? Pelo testemunho. Você acha que é gostoso para uma mulher como eu, muitas vezes contar, olha, eu usava droga, eu bebia demais, ficava igual doida por aí, isso há 30 anos atrás, antes da minha conversão. Não é gostoso falar isso para uma mulher, mas é muito prazeroso falar que uma outra mulher chamada Dona Nancy, minha mãe, se ajoelhou, orou, pagou o preço e transformou a minha vida. Jesus apareceu para mim, eu sou testemunha, eu não estava drogada quando isso aconteceu. Jesus tocou na minha filha Camila, que eu estava esperando, que eu tive rubéola no 2º mês de gestação, nasceu perfeita para a glória de Deus. Ou seja, eu sou testemunha desse Jesus. E o que faz com que avive a fé, avive a esperança, que eu comecei com a música Avivando os Corações? É justamente você dar a cara a tapa e falar, olha, eu fiz isso, eu era assim, hoje o Senhor me transformou. Versículo 22, e a notícia chegou aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé a Antioquia, que hoje é a região sul da Turquia. E quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. Ou seja, Barnabé o instruiu, viu? Não se deixe seduzir pelo mundo. A vida oferece muita coisa para a gente se enganar. As cidades com seus brilhos, com suas festas, com suas baladas, dinheiro fácil, né? Tantas coisas o mundo oferece, mas o que Barnabé falou, viu? Permaneçam fiéis, com firmeza de coração, não se corrompam. Por que ele disse isso? O versículo 24 é que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão aderiu ao Senhor. Uma grande multidão quis seguir Jesus graças ao testemunho de Barnabé. Então Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado, sabe quem que é Saulo, né? Depois se tornou Paulo, que escreveu todas as cartas apostólicas para nós. O evangelho só chegou para o ocidente, que somos nós, graças a esse homem que se converteu. E Barnabé foi atrás dele. Versículo 26. E tendo encontrado Saulo, levou-o para Antioquia
e passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja. Instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Na igreja de Antioquia haviam profetas e doutores. Ou seja, o Senhor foi reunindo um povo que acreditava no testemunho da ressurreição de Jesus e acreditavam, sobretudo, na vinda do Espírito Santo. Por isso estamos aqui. É pela força do Espírito Santo. E na igreja de Antioquia, desculpa, eu olho aqui pro lado, gente, porque eu leio a palavra aqui, tá bom? No notebook aqui. Vamos lá. Na igreja de Antioquia haviam profetas e doutores, eram eles: Luciana, Liliana, Ellen, Josiane, Bruna. Eu tô vendo os nomes aqui subindo, né? Eram eles: Barnabé, Simão chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado junto com Herodes, e Saulo. E um dia, enquanto celebravam a liturgia, em honra ao Senhor, jejuavam. E o Espírito Santo disse: separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os chamei. Então eles jejuaram e rezaram, impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e deixaram-nos partir. Palavra do Senhor, graças a Deus. Ou seja, qual que é o resumo dessa passagem bíblica? Que todos nós, pela força do Espírito Santo, temos que voltar a aprender a jejuar para tomar uma decisão. Temos que voltar a aprender a orar, colocar o nosso joelho no chão para tomar uma decisão. Uma atitude, um passo na fé. Gente, até para comprar alguma coisa, um carro, por exemplo, uma casa, uma coisa maior, né, um bem maior, eu tenho que orar. Isso é vontade de Deus? Ou será que se eu fizer isso eu vou me perder? Porque no começo da palavra, Barnabé, ele fala para a gente permanecer firme, com o coração reto, firmes na fé, firmes no propósito. Quando a gente vai, eu acho lindo isso da renovação carismática católica, que a gente aprendeu tanto, né? Orar, impor as mãos. Orar para discernir se aquela pessoa vai ser enviada por Deus para aquele tempo, para coordenar um grupo, coordenar uma missão, coordenar uma pastoral, coordenar um movimento. Temos que voltar à vida de oração, minhas queridas. Temos que voltar à vida de entrega. Temos que voltar a jejuar. Porque existem vários tipos de demônios, de espíritos malignos, de mal na nossa vida, que a gente só derrota com o poder da oração e do jejum. Eu ensino para as pérolas aqui, mulheres queridas, jejuar toda quarta e sexta-feira. Por que a gente jejua na quarta? Porque é o dia que Judas entregou Jesus. Pode ser o jejum parcial e na sexta o jejum total. Vai fazendo exercício. Claro, pode ser que como eu, você toma muito remédio. Aí você faz ali né? Às vezes eu como um pedacinho de pão que eu faço em casa mesmo, é um pão de flocão. Mas geralmente eu consigo, porque fazem muitos anos que eu pratico. Aí às 3 horas da tarde eu entrego meu jejum no Terço da Misericórdia. Mas faça esse exercício. Porque muitos males serão destruídos e colocados por terra da nossa vida pelo poder da oração e do jejum. E o salmo de hoje, o Salmo 97, o Senhor fez conhecer seu poder salvador e as nações sua justiça. O Senhor fez conhecer o seu poder salvador e as nações sua justiça. Ou seja, só vai beber dessa graça de testemunhar o poder salvador de Jesus e a sua justiça se você caminhar com Ele. Se você quiser estar com Ele, se você quiser escutar a Ele. Senão Ele não vai revelar e fazer conhecer o seu poder salvador. Porque tem muitas pessoas que estão na igreja, mas não são de Jesus, não conhecem Jesus.
E eu lembro que numa das pregações do Papa João Paulo II, São João Paulo II, o que ele falou para a humanidade? Hoje o maior desafio de nós cristãos é evangelizar os batizados. A igreja não pode ser volume de gente. A igreja somos nós. Olha a força do poder da eleição divina. Você é escolhida, você é eleita, primeiro para ser filho amado de Deus, filha amada de Deus. Vocação de todo batizado. Ser filho amado de Deus, ser filha amada de Deus. E o evangelho de hoje, o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Capítulo 10, do 7 ao 13. Água. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai o reino dos céus, que está próximo. Agora vem aqui, a ordem. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça deveis dar. Olha que coisa linda o envio de Jesus. Curai os doentes, por isso tem que testemunhar. Não podemos ter vergonha de testemunhar. Eu partilhava aqui no nosso grupo para a mulherada, da imersão, que eu partilho a palavra de Deus todos os dias. E eu contei um testemunho lindo que aconteceu comigo na cidade de Limeira. Essa moça foi testemunhar para mim no encontro que eu preguei para as mulheres, com um monte de fotos na mão. O que aconteceu? Ela contraiu uma infecção generalizada na pele que atinge a derme e a epiderme, chamada erisipela. Aí ela ganhou um bebê, ela teve o parto, e rapidamente a mama dela, os seios dela se infestaram daquelas feridas, que no lugar do leite materno saía inflamação, infecção, pus, ela contando para mim. É muito triste. E essa infecção, ela avançou para um quadro que ela tinha que amputar as duas pernas do joelho para baixo, que ficou preta. E ela ia, no outro dia, na Unicamp, em Campinas, fazer essa cirurgia. Ficou com depressão, só chorava, muita tristeza. Quando uma amiga dela foi num outro encontro que eu preguei numa cidade ali perto, acho que Piracicaba, e levou o meu DVD para casa. Hoje, minhas queridas, esse testemunho eu tenho aqui, no Pencard, se você quiser adquirir. Carmen Lúcia falou agora há pouco da pulseira, tá na minha loja também essa pulseira, que vem com a oração, né, da mulher virtuosa, tá explicando aqui a dinâmica das 3 pulseiras, o que significa. E esse testemunho de ressurreição, de cura, de libertação, está aqui, não em vídeo, mas está em áudio, tá? Se quiser adquirir esse Pencard, eu mando para todo lugar do país. E tem os meus 8 CDs aqui, sendo 4 pela Canção Nova, 1 pelas Paulinas e 2 independente. Inclusive as músicas novas, o novo projeto chamado Recomeçar também está aqui. As 6 músicas novas também, tá bom? Então, esse testemunho, essa moça querida, na cidade de Limeira, através da cunhada dela, levou para ela e falou assim: minha irmã, assista esse testemunho, porque o mesmo Jesus que entrou no quarto da Luciana e tocou a vida da filha dela, que hoje minha filha tem 35 anos, viu? A Camila. Nasceu perfeita para a glória de Deus. Fui chamada no Vaticano, inclusive com o Papa Bento XVI, para testemunhar esse milagre. Assista, porque o mesmo Jesus pode fazer na sua vida. E a cirurgia da amputação das pernas era no dia seguinte, como eu estou contando para vocês, né? E ela contando para mim, no Retiro de Mulheres em Limeira, que ela deitou, tomou banho, se preparou para a cirurgia no dia seguinte. O nenezinho já estava sob os cuidados da família, porque ela não tinha condição nenhuma
de cuidar do nenê, porque estava o corpo inteiro cheio de feridas. Como eu falei, das mamas dela saía inflamação no lugar de leite. Ou seja, o corpo estava em colapso. E ela contando para mim que ela assistindo o DVD, ela adormeceu. E nesse adormecer ela fez a seguinte oração: o Senhor Jesus que entrou no quarto da Luciana, pode entrar agora aqui no meu quarto. E ela me contando que no sonho, uma luz invadiu o quarto dela, que é a mesma coisa que aconteceu comigo, aos meus 14 anos, que eu tive a minha filha Camila, gente, aos meus 14 anos, viu? E ali, no outro dia, ela levantou para ir fazer essa cirurgia da amputação das 2 pernas, e ela não tinha mais nenhuma ferida no corpo inteiro, para a glória de Jesus. Me levou as fotos do antes, do depois. Aquilo a igreja veio abaixo, né? A glória de Deus, porque é o cumprimento dessa palavra. Primeiro da primeira leitura, você é escolhida. Quando a pessoa manda mensagem para mim, Lu, ora por mim. Eu não falo assim, tá bom, eu oro e não oro. Não! Eu me coloco ajoelhada no mesmo momento. Não se brinca com as coisas de Deus. Eu sempre falo, a imersão de cura e libertação para nós mulheres aqui não é uma brincadeira de internet. Não pode ser. Nem para minha vida, nem para sua vida. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça deveis dar. Não leveis nem ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandália, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. O que Jesus está falando aqui? O menos é mais. Mulherada, principalmente mulher, vai viajar, é 10 sapatos, é 10 calças. Para que isso, querida? Pessoa, quanto mais vazia, mais cheia de coisa ela tem que ficar. Quanto mais supérflua, mais fútil, mais coisa ela carrega. Você já percebeu? Leva só a palavra de Deus. Gente, às vezes eu vou ficar, como eu ia para Terra Santa, 15 dias. Eu levo uma malinha desse tamanho, tá aqui minha mala. Vou mostrar para vocês o tamanho da minha mala, que eu viajo para fora do país, que eu viajo para todo canto. Olha o tamanho da minha mala. Essa mala. Aqui. O básico. Eu sei como vestir tal dia, tal dia, tal dia, tal dia, tal dia. Eu levo uma sandália e uma bota. Só. A mesma sandália que eu ponho no pé é o meu chinelo que eu saio do banho. Aqui, ó. Sem frescura. Seja uma pessoa simples. Por que Deus não age? Por que você ouve pregações que é só bonita? Só. Não causa conversão, não causa cura, não causa libertação, porque a pessoa não vive aquilo que ela prega. Ela não vive. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber que ali tem uma pessoa digna de receber a palavra. E hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Eu estive há poucos dias atrás em Sertãozinho, interior de São Paulo. Eu entrei na casa que me recebeu para tomar um café antes da gente ir para a noite com as mulheres lá, destemidas pela fé. Eu entrei na casa e falei, a paz esteja nessa casa, e fiz o sinal da cruz na porta. Não me interessa se vai gostar, se não vai gostar, o que vai achar. O que é uma casa digna? Uma casa que vive a palavra, uma casa que vive os mandamentos, com todos os perrengues. Agora, se você não é capaz de evangelizar o seu filho, a sua filha, o seu marido, com a tua vida, essa palavra é mentira na sua vida. Você faz ela ser mentira na sua vida. Ao entrar naquela casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. O que é uma casa que não é digna? Preocupação é o jogo do Brasil no sábado. Gente, eu tenho a graça na minha vida de nunca ter assistido porcaria de futebol nenhum. É uma opção na minha vida. Pão e circo da Roma Antiga. Coisa de criança. A palavra fala, quem faz coisa de criança é criança.
Nunca assisti uma novela, você acredita? Nunca. Nunca assisti um episódio do BBB. Nunca. Pela força da conversão e porque meu ouvido não é pinico. Minha vida não é lixo. E hoje eu fiz um comentário aqui num post, né? Cidade toda enfeitada de verde e amarelo, as ruas tudo pintado. Ah, se o povo se unisse desse jeito para lutar pelos seus direitos, para eleger quem presta, quem não rouba o povo, as coisas seriam muito diferentes. Mas o que vira o jogo? Bebedeira, droga, prostituição, traição. Eu torço sim pelo meu país. Quando tiver uma boa educação, boa segurança. Quase impossível, né? A gente fica até meio descrente. Ou seja, essa casa é digna da palavra de Deus? Está mais preocupado com o jogo do Brasil do que praticar a palavra? Eu renuncio a tudo aquilo que me tira da vontade de Deus. Claro, nada contra, você pode assistir. Eu ensinei, todos os meus, você pergunta pro meu filho que é jogador, inclusive é goleiro, meu filho profissional. Que time que você torce? Ele fala, nenhum, porque eu ensinei que não torce pra nenhum. Meu time é de Jesus. Só que hoje ele joga futebol profissional. Recebendo pra isso. Baita de um homão de 2 metros de altura, meu filho Antônio. Uma bênção de Deus. Os amigos ficam tudo indignados, ele não bebe. Nunca pôs bebida alcoólica na boca. Os amigos ficam indignados, mas Antônio, por que você não bebe? Vai fazer 19 anos. Que Deus o conserve. Ele fala porque a bebida destrói a família. Não bebe uma gota de álcool. E os amigos ficam tudo indignados. Não convida pra festa, porque ele é um ET. É um peixe fora d'água, né? Valores. A nossa vida tem que ser um espelho pro nosso Senhor falar e não fazer. Curai os doentes, expulsai os demônios. E um grande demônio hoje da nossa vida é a bebida alcoólica, que é a porta de entrada para todas as outras drogas. Então que o Senhor hoje nos dê a capacidade, a integridade, a sobriedade de viver bem esse evangelho por intercessão de Santo Estevão. É isso que eu desejo para você, minha querida, como disse a primeira leitura, que você permaneça firme na sua convicção. Existem valores na nossa vida que são inegociáveis. Inegociáveis. Na minha casa, não. Ah, Lu, mas assim a gente cria muita inimizade. Vai com Deus. Se você quiser ir comer o Deus, venha junto. Senão, vá pro inferno que te carregue. Que a pessoa que está fazendo determinadas coisas, que é o pai dela, tem rabo e tem chifre. Aqui na minha casa, não. Esse posicionamento vem da força dessa eleição da primeira leitura. Ai, Lu, mas tem coisas que eu permito, porque senão vai se voltar contra mim. Se você já acostumou desse jeito, sinto muito meus pêsames, meus sentimentos. Se você gosta de viver com morto-vivo, meus sentimentos. Porque Jesus é o Deus daqueles que querem conversão, daqueles que querem, como disse a palavra também, que querem mudança, que querem ser melhor do que ontem. Eu quero ser melhor do que ontem. E preciso ser. Vamos orar? Pedindo essa graça para o Senhor. Ai, Lu, você é muito radical, você é muito brava. Só quem perdeu a sua família para adultério, para prostituição, sabe o quanto a gente precisa ser bravo. Brava na fé, nas convicções, naquilo que Deus nos chama a ser. Amém? Reze comigo, que a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me oferece. Bebe tu mesmo dos teus venenos, ó glorioso patriarca São Bento, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades, as ciladas dos demônios. Ordena-lhe Deus, instantemente vos pedimos, e a vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, que assim seja. Amém? São Miguel, São Gabriel, São Rafael, rogai por nós e defendei-nos neste combate.
entregando nossa quinta-feira de adoração para Nossa Senhora. Levanta-se Deus por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e de todas as milícias celestes, que sejam dispersos os seus inimigos e fujam da vossa face todos os que vos odeiam, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meus queridos, e uma ótima quinta-feira para você. Até amanhã, dia do Sagrado Coração de Jesus, o nosso Café com Pão da Palavra às 10h30. Eu espero você. E você que quiser assistir o Café com Pão todo dia e perdeu, vai no meu canal do YouTube, se inscreve, minha gente. Meu canal do YouTube foi clonado, tinha quase 100 mil inscritos. Infelizmente tive que começar de novo, tô ali com pouquinhos inscritos porque tive que recomeçar, não é fácil recomeçar, mas eu conto com você para se inscrever no meu canal. Está a doutora Luciana Psicóloga, tá bom? Também o meu canal é de formação também na área da psicologia, psicanálise, fora a evangelização e também questão do nosso corpo feminino, que hoje eu sou especializada na psicologia da natureza feminina, tá bom? Eu atendo só mulheres. Então, que eu quero deixar essa música final para você, edificar a sua vida, que você possa aí, se levantar com a força do Espírito Santo. Estivemos unidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um ótimo dia para vocês. Deus abençoe. Eu creio no Deus que sonha os meus sonhos e que as suas promessas irão se cumprir. Eu creio que Ele faz tudo novo, reaviva o fogo do Espírito em mim. Eu creio no poder de um povo que adora e louva ao único Deus. E Ele está aqui, Ele está avivando os corações, ressuscitando as esperanças, fazendo o milagre acontecer. Ele está avivando os corações, ressuscitando as esperanças. Ele está fazendo o milagre acontecer. Beijo, minha gente. Até amanhã, se Deus quiser.